Todos estão me ouvindo bem? Amém. Glória a Deus. Antes de começarmos a palavra do Senhor, eu gostaria de fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade no nosso meio. Isso é o mais importante aqui neste lugar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Oh, Pai. eu quero te pedir, Senhor, repreenda toda sabedoria humana. Aleluia. Repreenda toda palavra, Senhor, que não vem do teu coração. Deus, em nome de Jesus, que toda eloquência venha cair por terra agora, Em Senhor. nome de Jesus. Porque eu quero que o teu Espírito Santo tenha lugar neste lugar. Aleluia. Que ele tenha liberdade, Senhor, de fazer aquilo que o Senhor quer realizar nas nossas vidas. Por isso, todo eu, tudo aquilo, Senhor, que pertence ao homem, venha cair por terra para que o Senhor fale aos nossos corações. É o que nós oramos, Senhor. E já te agradecemos no nome de Jesus. E o povo de Deus diga Amém. amém. Glória a Deus. Queridos, eu gosto sempre de começar a palavra do Senhor dizendo algumas coisas específicas. E uma das coisas específicas que eu gosto de citar quando eu começo uma palavra, eu digo sempre o seguinte, que é um desafio muito grande para todo aquele que se propõe trazer uma mensagem, a palavra de Deus. É um desafio falar aquilo que o povo precisa ouvir, não aquilo que o povo quer ouvir. É muito bom nós estarmos preparados e colocar os nossos corações diante do Senhor para ouvir a sua palavra, porque hoje, especificamente hoje, nos dias atuais, nós estamos nos acostumando mal em querer somente ouvir aquilo que é agradável aos nossos ouvidos. Mas não estamos mais acostumados a ouvir aquilo que é precioso e importante da parte do nosso Senhor. Eu quero ler um versículo muito importante para a amada igreja, que está em 2 Timóteo, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Nós vamos ler até o versículo 4. E eu acredito que esse versículo fala exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Nós estamos acostumados demais a ouvir aquilo que nós queremos ouvir, mas não estamos prontos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. A palavra do Senhor diz assim, todos abriram, todos acharam? Amém. Assim diz a palavra do Senhor: conjuro-te, ou seja, eu peço para você, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes em tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo e que não suportarão a sã doutrina, mas de coceira nos ouvidos amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, conforme os seus próprios desejos. Versículo 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para as mentiras, ou, em outras versões, para as fábulas. Eu queria trazer uma mensagem, se eu pudesse, talvez, dar um nome para essa palavra, eu diria: o Evangelho maltrapilho. Eu acredito que durante esses dias nós ouvimos algo muito interessante acontecendo no meio secular e também no nosso meio evangélico, de uma moça que cantou uma música falando sobre
algumas mazelas que, de uma certa forma, nos representam de uma forma negativa. O Evangelho maltrapilho é o que eu vou falar com vocês esta noite. Mas ela estava cantando sobre o Evangelho do fariseu, e de uma certa forma tem tudo a ver. Como eu disse anteriormente, nós estamos acostumados a ouvir aquilo que é agradável aos nossos ouvidos, mas eu quero convidar a amada igreja desta noite a ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, amém? Aleluia. Sabe, meus amados, esse versículo que nós acabamos de ler, ele é muito atual. E um outro versículo que eu considero extremamente atual e profético é o que nós vamos ler agora, em Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14. Eu acredito que esse versículo ele retrata exatamente como a igreja do modo geral, não estou falando da nossa igreja, da igreja do modo geral está vivendo. Como anda a saúde da nossa igreja? Como anda a saúde espiritual da igreja do Senhor? Porque afinal de contas Deus está vindo para buscar uma noiva perfeita, uma noiva ataviada, uma noiva preparada para as bodas do Cordeiro. Amém, glória a Deus. Em Apocalipse, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14, você pode acompanhar na tela, mas eu gosto de usar a minha versão. Diz assim as Escrituras Sagradas: e ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, ou seja, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem é quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim que és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Uma palavra forte, não é? Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Continuando: aconselho-te, diz o Senhor, e de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças de verdade, e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com um colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Aí nós vamos ler um versículo que todos nós conhecemos, que Jesus falou especificamente para a igreja de Laodiceia. Versículo 20: e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe, meus amados, eu ando um pouco entristecido, confesso a vocês. Eu ando um pouco aflito de coração, um coração bem quebrantado, por ver certas coisas acontecerem no nosso meio. E nós não podemos fazer vista grossa. Não podemos. Nós precisamos entender que nós somos falhos. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Nós precisamos verdadeiramente que o Senhor nos visite, para que possamos vigiar 24 horas por dia. Eu entendo isso. Mas eu entendo também que nós, como igreja, devemos verdadeiramente assumir a nossa responsabilidade de igreja. A igreja é que faz a diferença no mundo. Eu e você deveríamos fazer a diferença no mundo, pregar o Evangelho para todos aqueles que perecem, para aqueles que estão morrendo espiritualmente. E que, se porventura perderem a vida neste exato momento, irão para o inferno. É meu e seu papel nos colocarmos de pé, como prontidão, e dizer: Senhor, eis-me aqui, envie-me a mim.
Use-me como instrumento para pregar o teu Evangelho. Use-me como instrumento para que vidas, almas sejam salvas. E nós precisamos entender que o propósito da igreja é esse. Nós não estamos aqui num encontro dominical como se fosse um clube para ver os nossos lindos amigos, com cada um com um rostinho mais lindo que o outro. Verdade. Nós estamos aqui para engrandecer, magnificar e glorificar o autor da nossa salvação. Eu queria dizer para a amada igreja que não existe dinheiro no mundo. Não existe dinheiro no mundo capaz de comprar a minha e a sua salvação. O dom mais precioso que eu e você recebemos foi no dia em que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus e Ele começou a fazer um trabalho excelente, especial, de transformação da nossa alma. Mas, infelizmente, diante de um evangelho maltrapilho, nós estamos vendo muitas coisas acontecendo e, de uma certa forma, é cumprimento das profecias bíblicas. A igreja passaria por isso, o amor se esfriaria, como já foi falado aqui. Nós não estamos, de fato, preocupados com os nossos irmãos. Nós não estamos, de fato, preocupados com a dor daquele que está sofrendo e está do nosso lado. Eu estava vendo um testemunho de um pastor muito interessante. Ele falou que ele estava tremendamente envolvido na obra do Senhor e um obreiro dele chegou para ele e falou assim: pastor, essa noite a gente não vai poder estar na igreja porque nós temos compromisso. E o pastor prontamente perguntou: meu Deus, morreu alguém da família? Aconteceu alguma coisa? Ele falou: não, graças a Deus não. Eu simplesmente vou para um aniversário com a minha esposa e não poderia estar presente. E ele era ministro de louvor dessa igreja. Esse pastor ficou indignado. Ele ficou, ele não conseguia expressar em palavras o quanto que ele ficou chateado com essa situação. Tanto que ele não conseguiu dormir. Ele ficava pensando nisso e falando: caramba, que falta de compromisso com Deus, que falta de compromisso com a igreja. E ele se colocou a orar. E ele falou: Deus, pelo menos me dê condições de dormir, porque você viu o que o seu servo fez. Ele não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com a sua obra. Ele não esteve na igreja. E ele disse que repentinamente ele ouviu a voz do Espírito Santo quando ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. E Deus falou para ele assim: você está indignado porque um obreiro seu não foi para a igreja, não esteve no domingo na igreja? Pois eu não tenho visto você indignado com a ausência da minha presença na minha casa. E ele falou isso em prantos, chorando, como eu estou agora. E a reflexão que eu quero trazer para a igreja é o que nós estamos fazendo. A casa é de Deus, mas nós não estamos deixando o Espírito Santo de Deus com liberdade para agir, para curar, para libertar, para falar ao meu e ao seu coração. É duro, mas essa é a realidade da igreja hoje. Quantos escândalos? Pastores adulterando, pastores homossexuais, pastores pedófilos, pastores que sobem aqui no altar, dizem que são homens de Deus e na verdade estão levando o povo a não buscar e adorar ao Senhor como deveríamos. Deus, Ele precisa ser adorado com toda a nossa alma,
com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. E a pergunta que eu faço é: será que nós estamos fazendo isso de verdade? Uma outra coisa que eu ouvi muito interessante, e que é para a reflexão da igreja, é que uma pessoa chegou e falou assim: existe dentro da igreja propósitos em cima de propósitos, afinal de contas, precisamos fazer muitas coisas pela obra do Senhor. Ele disse: nós precisamos comprar um ar-condicionado, por exemplo. A igreja faz campanha, arrecada-se o dinheiro necessário para se comprar o ar-condicionado. A igreja precisa de cadeiras confortáveis, como essa que você está sentado agora. E a igreja faz um propósito, arrecada-se dinheiro e compra essas cadeiras. Aleluia! Mas quando o irmão está enfermo, ou quando o irmão está precisando fazer uma cirurgia e ele não tem como pagar, como é que a igreja reage? Vamos orar. Vamos orar? Não deveria ser o contrário? Não deveria ser assim: vamos arrecadar o dinheiro que o irmão está precisando para fazer a cirurgia, para que ocorra tudo bem na vida desse querido irmão, que está aqui no nosso meio, que está aqui no nosso convívio, que nós o amamos. Essa é a melhor forma de eu e você provarmos e demonstrarmos o nosso amor pelo Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. O irmão está dentro da igreja, está com dificuldade de pagar as contas, está com dificuldade de pagar a conta de luz, ou qualquer que seja a conta. Por que nós discutamos, vamos orar por esse irmão? Não deveria ser ao contrário? A igreja está aqui para abençoar uns aos outros. Essa é a nossa função. A função da igreja é demonstrar o caráter de Cristo. E a gente só demonstra o caráter de Cristo quando verdadeiramente nós, eu e você, temos a oportunidade de abençoar uns aos outros. Será que nós estamos preocupados de fato, como já foi dito aqui na palavra da introdução do nosso pastor? Será que estamos preocupados de fato com a necessidade dos nossos irmãos? Sabe, eu acredito verdadeiramente que um dos motivos que fez com que a igreja se esfriasse nesse sentido, com relação ao amor ao próximo, com relação a demonstrar o amor de Cristo àquele que carece, àquele que precisa, àquele que está de fato necessitado, é o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18. Nós deixamos de reconhecer o significado da cruz. E eu acredito que deixamos porque falar de cruz dói. Falar de cruz traz para nós o verdadeiro propósito do Evangelho, e a grande verdade é que nós não queremos viver o Evangelho da forma como ele deve ser. Por isso que eu estou falando com vocês de um Evangelho maltrapilho, de um Evangelho que não é Evangelho, de um Evangelho que coloca o homem como centro das atenções, mas não coloca Deus como o centro das atenções. O homem, ele não está aqui para ser adorado, para ser venerado. Afinal de contas, foi Deus quem nos fez. A palavra do Senhor diz assim: quem somos nós para dizer ao Senhor, por que me fizestes assim? Como vaso, quem somos nós para questionarmos a Deus? 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem,
Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Versículo 22, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Graças a Deus. Sabe, queridos, nós estamos um pouco equivocados quando o assunto é cruz, quando o assunto é evangelho, quando o assunto é manifestação do poder de Deus. Um pouquinho equivocados. E como eu disse anteriormente, eu ando entristecido porque eu vejo como está a saúde da nossa igreja. E um outro motivo pelo qual a igreja anda neste caminho, nesse percurso, é a falta da presença de Deus. A falta da presença de Deus na própria casa. Eu tenho observado e tenho visto como existem pessoas sedentas, famintas, pela presença de Deus, pelo pão da presença. Nós entramos na casa do Senhor buscando pão e não achamos o pão da presença. Buscamos a presença do Altíssimo e não estamos achando. Mas por que nós não estamos achando a presença? Porque nós estamos cheios do nosso eu. Nós estamos cheios das nossas vontades. Estamos cheios dos nossos desejos. E estamos esquecendo de colocar Deus como prioridade nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Talvez hoje em dia isso seja uma das realidades mais complicadas ou difíceis de se proclamar, de se pregar, se colocar em palavras o que eu acabei de citar para vocês. Porque verdadeiramente, para que Cristo viva em mim, eu preciso fazer algo extraordinariamente difícil, mas que somente o Espírito Santo pode nos capacitar para fazer, que é a renúncia. Renunciar o nosso eu, renunciar as nossas vontades, renunciar os nossos desejos, os nossos anseios, ou qualquer que seja a possibilidade que eu e você tenhamos de ter Deus mais próximo de mim e de você. Nós precisamos renunciar, e renunciar não é fácil, porque, como eu disse, falar de cruz dói, falar de cruz machuca, mas o fardo que o Senhor coloca sobre nós é leve. É assim que diz as Escrituras Sagradas. E eu quero conclamar a igreja a fazer um propósito pessoal, você e Deus, para este ano, de ter um relacionamento profundo com o Altíssimo, de ter um relacionamento profundo a ponto de que você possa vivenciar a mesma coisa que a igreja primitiva vivenciou, vivendo os milagres, vivendo as transformações, vivendo a proclamação do Evangelho,
vivendo a expansão do reino para que almas sejam salvas, Glória a Deus. para que almas sejam libertas, para que almas venham a vivenciar o que eu e você vivenciamos. Receber da parte do Altíssimo a salvação que nos foi dada. Nós estamos como do lado de fora. O véu foi rasgado. E a palavra do Senhor nos fala que o véu era a carne de Cristo. Cristo moeu a carne dele na cruz do Calvário, representando o véu. Esse véu foi rasgado de cima a baixo para nos dar acesso, mas nós não queremos entrar no Santo dos Santos. Ficamos do lado de fora, observando os poucos que pagam o preço, os poucos que entram no Santo dos Santos e que ainda conseguem ouvir a crítica daqueles que estão do lado de fora. Como eu disse anteriormente, queridos, nós somos falhos e nós carecemos da misericórdia de Deus, mas somente o Espírito Santo, ele pode transformar, rejuvenescer, trazer vida àquilo que não tem vida, trazer o verdadeiro Evangelho para que eu e você, a igreja do Senhor, possa vivenciar pela plenitude do Espírito. Porque somente pelo Espírito eu terei condições de chegar para o meu irmão e dizer assim: está doendo? Está doendo em mim também. O seu sofrimento não é seu, o seu sofrimento é meu também. É você chegar para o irmão e se compadecer. É você chegar para o seu irmão e dizer: está doendo, irmão? Junte-se a mim, porque eu vou sentir essa dor junto com você. Aleluia. Está doendo? Não se corte. Nós temos uma igreja que ora lá na chuva e nós temos uma igreja que está intercedendo por você, nós temos uma igreja que está orando, mas não somente orando, está colocando à disposição a vida da igreja para te abençoar naquilo que for necessário. Está precisando de dinheiro? A igreja vai te ajudar. Está precisando de oração? A igreja vai orar por você. Está precisando de quê, meu amado? Eu estou aqui para te servir, porque não sou eu mais que vivo eu, mas Cristo vive em mim, assim diz o Senhor. Fala assim, nós precisamos entender o que é igreja, gente. Nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus tomar conta das nossas vidas e deixar o Espírito Santo de Deus fazer aquilo que Ele quer, e nós não estamos deixando. Por quê? Por causa de um capricho? Porque nós estamos mais preocupados com o embelezamento do templo? Você é o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus, ele não está preocupado com isso, meu amado. Deus está preocupado com as almas lá fora que estão perecendo e morrendo, precisando da palavra, do Evangelho verdadeiro. E Deus quer comissionar eu e você para fazermos a diferença lá fora, porque ser crente aqui dentro é muito fácil. Ser crente aqui dentro é fácil, queridos. Nós estamos tendo a oportunidade de aprender o verdadeiro Evangelho aqui. Nós estamos tendo a oportunidade de ver o que a igreja está falhando lá fora para fazermos diferente. Isso aí. Amém. Deus, terrível, aleluia. Falar da chuva e repetir, glória. A igreja precisa de cura. A igreja precisa de libertação. E eu digo isso porque chegou o tempo que nós estamos precisando novamente pregar para os crentes.
O tempo que eu e você teríamos para pregar para aqueles que precisam, para aqueles que nunca ouviram a palavra do Senhor, nós estamos perdendo o tempo de pregar novamente as boas novas para aqueles que já conhecem a palavra de Deus. Eu não sei você, mas eu estou falando um pouquinho daquilo que me entristece, daquilo que me machuca, porque meu Jesus não merece isso. Não foi para isso que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Você pode mais, eu posso mais. Nós, como igreja, podemos fazer a diferença, mas não tem como fazer a diferença se negligenciarmos no Espírito Santo. Não tem como. Porque se nós fizermos isso, eu digo para a amada igreja, verdadeiramente, tudo que nós fizermos na casa do Senhor será pela força e pelo braço do homem. E existem certas coisas que nem o braço do homem é capaz de fazer. As pessoas precisam entrar por essa porta e serem curadas. Glória a Deus. As pessoas precisam entrar por essa porta e sentir a presença do Altíssimo. As pessoas precisam entrar por essa porta e receber a libertação de Deus. Eu e você precisamos deixar o nosso ego de lado. Porque todo mundo quer o microfone. Todo mundo quer o microfone para falar, para expressar aquilo que sente. Mas quando chega a hora de eu e você fazermos a diferença na casa do Eterno, nós deixamos que a vaidade entre em nossos corações e corrompa o verdadeiro Evangelho. E em vez de vivenciarmos o Evangelho do Senhor, que é simples, o Evangelho do Senhor, que transforma, que liberta, que traz vida, acabamos vivendo o Evangelho maltrapilho, o Evangelho mentiroso, falso, o Evangelho que está somente se preocupando ou preocupado com os interesses próprios, meu e seu. A igreja precisa voltar a pregar a verdade, precisa pregar sobre a cruz, precisa falar sobre o perigo de eu e você, do ser humano, ir para o inferno, viver uma eternidade longe da presença do Senhor. Eu costumo dizer que aqui na terra é uma escola, uma faculdade, e o diploma você vai receber lá na glória, que é a coroa do Altíssimo. Ele vai te entregar pessoalmente e dizer: bendito do meu Pai, entre. Aqui está o reino da eternidade que foi preparado para você desde o início dos tempos. Aproveite, entre. Mas como é que nós vamos entrar no reino do Senhor, no reino do Rei dos Reis, com um convite do nosso Deus, se nós aqui na terra não temos a coragem de entrar no Santo dos Santos? Meu Deus! Não temos a coragem de falar: Deus, eu não quero mais viver a minha vida, eu quero que o Senhor viva a minha vida. Sabe, amados, se nós pararmos para analisar, nós estamos brincando de ser crente. E brincar de ser crente não leva para o céu. Não leva para o céu. Eu fico triste quando eu vejo que o Espírito Santo de Deus, ele quer dar lugar, ele quer se manifestar, ele quer curar, ele quer ter espaço, liberdade na própria casa, e nós não damos essa liberdade. Não importa aonde você vai orar, aonde você vai buscar, é no seu quarto? Amém. É no monte? Amém. É debaixo do chuveiro?
louvando e engrandecendo o nome do Senhor, como eu já vi testemunhos de pessoas que estavam ali tomando banho e foram batizados com o Espírito Santo. Pessoas que estavam fazendo um serviço doméstico, lavando louça, louvando o Senhor, de repente, pum, veio o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e começaram a ser cheios da presença de Deus. É disso que a igreja está precisando. Porque se nós não recebermos essa capacitação aqui na igreja, como é que eu e você vamos pregar o Evangelho e levar as boas novas para fora? Nós primeiro precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo. Nós primeiro a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Para aí sim depois fazer aquilo que o Senhor nos comissionou. Ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê que foi batizado será salvo. Quem não crê já está batizado. Pelo menos você fez a sua parte em abrir a sua boca e pregar o Evangelho. Acabou. Mas nós estamos precisando de cura. A igreja do Senhor está precisando rever os seus conceitos. A igreja do Senhor está precisando rever novamente o porquê é que foi que o Filho de Deus, o Deus Altíssimo, morreu por mim e por você. Porque eu tenho certeza que não foi para isso. Cantamos louvores, adoramos, mas quando saímos dessa porta nos esquecemos de tudo. Faz parte do ser humano, faz parte da natureza caída, faz parte de ser humano caído. Mas, como eu disse anteriormente, o que nos capacita é o Espírito Santo. Por isso, igreja, eu quero dizer esta noite que nós não podemos nada sem Ele. O Espírito Santo de Deus, como diz as Escrituras, Ele é o nosso Consolador. E Ele nos faria lembrar sobre todos os ensinamentos de Cristo, assim diz a palavra. Nós não podemos esquecer que Deus, Jesus Cristo, Ele é puro amor, mas Ele também é justiça. E não pense vocês que Deus não está olhando e vendo o que está acontecendo com a igreja brasileira. E não só a igreja brasileira, mas a igreja do mundo. Se você olhar a Europa, os grandes templos hoje viraram boates. Os grandes templos não estão mais exercendo os chamados de Deus. E eu não quero ver isso acontecer aqui. Eu quero que essa igreja que você está hoje, faça toda a diferença. E você é o agente do Espírito Santo de Deus. Ele quer enviar você. Mas, se nós não nos conscientizarmos do nosso papel, se nós não tivermos a consciência do nosso papel como servos do Senhor, de nada vai valer vir à igreja durante a semana, nos finais de semana, passa semana, passa final de semana, passa semana, passa final de semana, e nada muda. Quem entra aqui enfermo, continua enfermo. Quem entra aqui precisando de libertação, continua precisando de libertação. E o que estamos fazendo? Brincando de pregar o Evangelho maltrapilho? Ou devemos recondicionar as nossas certezas e nos voltarmos para o Evangelho verdadeiro, que é a palavra de Deus? E para terminar, eu queria que o amado irmão aí atrás colocasse para nós 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 5. Eu vou falar para vocês, vou ler para vocês o que eu sempre leio e sempre incentivo a igreja, ensino a igreja o que está escrito nesse versículo.
Diz assim a palavra do Senhor: porque o Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Parafraseando, porque o Evangelho do Senhor Jesus, ele não foi pregado somente em palavra, mas também na manifestação e no poder do Espírito Santo de Deus. A palavra, ela não caminha sozinha. A palavra, ela caminha com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não caminha sozinho, porque Ele é a própria palavra. Ele é a própria palavra. É Ele que discerne o teu coração e te mostra aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser lido, aquilo que precisa ser entendido. É o Espírito Santo. Sem Espírito Santo não há igreja. Sem Espírito Santo não tem como, meus amados. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho 10 minutos ainda. Mas a palavra do Senhor diz assim: não é pelo muito falar, é pelo toque do Espírito. Então eu quero te dar a oportunidade de fechar os seus olhos e agora, nesse momento, botar em prática tudo aquilo que foi dito aqui. Adore ao Senhor. Coloque Ele como prioridade na sua vida. Não se preocupe com absolutamente nada. Só busque ao Senhor. Engrandeça o Senhor. Dê lugar ao Espírito Santo. Deixa Ele fazer aquilo que tem que ser feito na igreja. Porque verdadeiramente nós vamos vivenciar a cura, a libertação e aquilo que eu e você necessitamos. Porque todo aquele que se mantém na presença de Deus, alguma coisa acontece. Aleluia, glória a Deus. Alguma coisa acontece. Eu vou orar por vocês. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, que cada um aqui, Senhor, tenha agora a oportunidade de te louvar da forma como o Senhor merece. E depois dessa palavra, Senhor, que cada um venha a te louvar verdadeiramente, com toda a essência humana. Graças a Deus. Em nome de Jesus, Pai amado. Aqueles que não foram batizados com o Espírito Santo, batize. Aqueles que não experimentaram a Tua presença, venha, Senhor, com a Tua gloriosa presença. Eis aqui a Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, Graças a Deus. fale, console e revele aos nossos corações tudo o que foi dito por Ti, para que possamos, Senhor, juntos entrarmos no céu, que é o nosso destino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever teus conselhos.